Alô, alô, boa tarde, salve, salve Brasil, gente, Minas no ar, a partir de agora, nesta quinta-feira, 7 de fevereiro, com as principais notícias sempre de Belo Horizonte e de Minas Gerais. No programa de hoje, a gente vai, obviamente, atualizar o 14º dia de buscas após o rompimento da barragem de Brumadinho, que já tem 150 mortes e 182 desaparecidos. Vamos mostrar também a primeira reportagem de uma série especial sobre barragens. Peço sua atenção, peço que você fique por aí, tá? Nós vamos mostrar outras situações em outros locais, barragens do mesmo tipo que estão em outras regiões da cidade. Então fique atento e atenção especial para Rio Acima, uma bomba relógio. Aí, alguém vai dizer, Everton, mas não seria muito pessimismo, ave de mau agouro, dizer, tem outras barragens que podem se romper? Não, não porque nós tivemos aquela grande tragédia de Mariana e nada mudou, absolutamente nada mudou, aliás, mudou para pior, porque a de Brumadinho matou mais de 300 pessoas. Oficialmente, 150, mas 182 desaparecidos, você não vai encontrá-los vivos. Então, é muito importante que você fique atento a esta edição do Brasil Gente, porque vamos mostrar situações de outras barragens. E se você tem alguma denúncia a ser feita, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, está aqui no canto alto da tela, manda para cá, relata o problema, se tem foto, se tem vídeo, manda junto com o relato. Não esconda, divida com os demais o seu problema, conta para a gente aqui da Band o seu problema, porque a gente pode te ajudar. 997727663, eu conto com a sua participação. E você que está simplesmente assistindo, quer enviar uma mensagem, manda para cá, 997727663. Bora, gente que está no ar, o Brasil, gente. A chuva em Brumadinho dificulta o trabalho de buscas às vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Na manhã desta quinta, quase 300 bombeiros militares estão empenhados no 14º dia de trabalho na região. Mas as aeronaves não puderam ser utilizadas. Diogo Ramalho atualiza o 14º dia do crime ocorrido em Brumadinho. Veja. O 14º dia de buscas em Brumadinho começou com chuva e o tempo muito fechado. O campo gramado, onde sobem e descem helicópteros a todo momento, ficou vazio. Fomos informados que os trabalhos seriam então todos pelo chão e em áreas que não coloquem em risco a vida dos bombeiros. Caso algum corpo fosse localizado, ele seria trazido até a base com o uso de viaturas. A chuva ela prejudica o teto da operação aérea, então em muitas situações não é possível decolar ou pousar com aeronaves. A gente precisa ter um cuidado muito maior no escoramento e na estabilização das estruturas, além do próprio deslocamento dos militares, que é um acesso que a gente demandaria 4, 5 horas para fazer, dependendo do acesso a gente vai demorar o dobro do tempo ou até mais. Um dos caminhos por onde as viaturas devem transportar os corpos encontrados hoje, até que os helicópteros voltem a operar, é este aqui, que fica bem próximo à área chamada de Zona Quente, logo ali ao fundo. A gente percebe, inclusive, algumas máquinas utilizadas no trabalho. Mas o nosso limite é esse. Daqui, não estamos autorizados a passar. As buscas se concentraram hoje com 300 bombeiros, 64 homens da Força Nacional e 15 voluntários, onde ficava a área administrativa da Vale, refeitório e estacionamento, a área do remanso e o local onde funcionava uma usina. Um aprimoramento no cruzamento de dados para fazer uma busca ativa mais específica, então recebendo os dados da Vale, das próprias pessoas da comunidade, dos próprios bombeiros, das referências que nós já temos, nós conseguimos
conseguimos fazer áreas de buscas mais precisas. A Justiça propôs à Vale um termo de ajuste preliminar, do qual a mineradora terá que transferir com urgência quase 13 milhões e meio de reais aos cofres do Estado para cobrir o que foi gasto até agora com a Operação Brumadinho. Além disso, há uma série de mais de 10 medidas que a empresa terá que cumprir, como adotar medidas urgentes que impeçam que os rejeitos de minérios contaminem as fontes de nascentes e captação de água, bem como qualquer outro curso de água fluvial. O promotor de justiça, André Prado, do Ministério Público de Minas Gerais, antecipou logo após a reunião que não vai aceitar um não como resposta da mineradora a essas propostas. Ao contrário do que aconteceu no desastre de Mariana, as instituições de justiça deram um primeiro passo em conjunto, de uma maneira harmoniosa, e fecharam uma proposta que contempla, no nosso entendimento, todas as causas emergenciais. Saímos preocupados pelo processo de lentidão. Isso significa uma falta de respeito com a dor, com o caos que está estabelecido nas comunidades atingidas, com a insegurança das pessoas, com o problema psicossocial que se estabelece e se agrava, com os conflitos que já começam a aparecer pelas atitudes unilaterais da empresa em relação às vítimas. Estamos observando, estamos muito atentos, a que não se repita o que aconteceu em Mariana. Esse termo nós não admitimos negociação. Quer dizer, a negociação tem que ser em pequenos detalhes, em pequenos ajustes. Lá é um tratamento emergencial, e que a Vale não tem que questionar isso agora. A Vale simplesmente tem que pagar o que ela causou nessa questão emergencial. Dentro desse termo, a gente prevê uma comissão que vai determinar as ações que vão ser feitas com esse dinheiro. Nessa comissão já está prevista a presença de representante atingido de Parque da Cachoeira, representante de atingido do Córrego do Feijão e dos povos tradicionais que estão na região, que aí a gente inclui os indígenas. Ontem nós falamos muito, até literalmente suar a camisa aqui sobre essa questão. Eu vejo ainda pessoas que não têm nenhuma relação e que apenas formam opinião sobre as questões envolvendo esse crime de Brumadinho, relativizando. Ah, não, mas é que você tem que soltar os técnicos e não pode prender os diretores e o presidente, porque eles podem responder em liberdade, porque eles não oferecem nenhum tipo de risco. Ô, gente, peraí. Vocês vão relativizar um crime que matou mais de 300 pessoas? Vai relativizar? Aí, o presidente lá do sindicato dos atingidos por barragens, o pessoal que se envolve nessa questão aí de buscar os direitos das pessoas envolvidas e que perderam tudo, naturalmente, que eu não posso relativizar o que eles estão dizendo. Você de casa, em sã consciência, você acha, você entende que num momento como esse, a Vale ainda pode questionar alguma coisa? Ela oferece 15 mil e alguém pede 150, 400, 500 e ela pode questionar? Vocês acham que que esses valores que são pedidos, que são mais altos, de indenização à Vale, traria algum problema sério para uma empresa que está aqui no Brasil fazendo esse tipo de beneficiamento do minério há décadas? Vocês acham que isso traria algum tipo de problema para os caixas da empresa? Vamos quebrar a Vale. Ah, não, Everton, mas as coisas não funcionam assim. As coisas precisam funcionar dentro da lei. Uma lei que foi flexível com a empresa e que deu total condição da empresa de economizar. E esta economia levou o rompimento e a morte de mais de 300 pessoas. Quanto vocês acham que a Vale injeta nesses acordos aí, quando há eleições no país? Ou vocês acham que ela não se envolve nisso? Então, eu entendo, assim como o advogado que falou há pouco na matéria, que a Vale
não tem que dar tapa na mesa e dizer, e ditar as regras do jogo. A Samarco vem ditando até hoje. 19 morreram na tragédia de Mariana. Mais de 300 morreram na tragédia, no crime de Mariana e no crime de Brumadinho. E aí, você ainda acha que a Vale pode dar tapa na mesa e exigir alguma coisa? Tem que pagar, minha querida. Estão oferecendo 15 mil reais para pessoas, para pequenos ruralistas, ele que tinha uma área pequena, que plantavam e criavam umas vaquinhas e tal, e a lama veio e acabou com tudo. Talvez nessa área que esse pequeno ruralista possuía, onde ali ele tinha algumas vaquinhas, uma pequena horta, uma horta de médio porte, onde ele pegava esses produtos, trazia para vender aqui na cidade, ou repassava ao Ceasa, não sei como funciona esse processo, mas enfim. Você acha que 15 mil reais vai resolver que tipo de problema para quem tinha uma pequena área onde tinha suas cabecinhas de gado, suas plantações e dali tiravam o seu sustento? 15 mil reais é um lixo de dinheiro para essa gente. E aí, com uma pequena área plantada e algumas cabeças de gado, de repente o sujeito girava um valor que, sei lá, em 3 meses ele faturava isso aí, 15 mil. Mas aí você tomou tudo dele. Você tomou a terra, você tomou o gado, você tomou a forma dele sustentar a família dele. Você não oferece mais a condição. Ele perdeu o carro, ele perdeu o gado, ele perdeu a área. Você quer dar para ele 15 mil reais? Quer dizer, ontem eu saí daqui e a pressão aumentou, né? Aí, doutor Cupertino, meu médico, doutor Tininho, minha pressão subiu, meu querido. Porque não dá, gente. Eu não tenho sangue de barata, não. E eu já falei 200 vezes. Eu não sei até quando eu estarei aqui, porque de vez em quando você fala umas coisas, né? E a gente, do jeito que as coisas estão caminhando, eu não sei até quando eu vou poder falar. E o dia que eu não puder falar mais, para mim não interessa ficar aqui. Porque que sentido, não me infartar não, se Deus quiser. Que sentido teria alguém estar aqui agora, apresentando um programa que trata, lamentavelmente, desse tipo de notícia, o sujeito chegar aqui e ficar trabalhando com estatística e falando só de números e trazendo o óbvio. Não justifica, não tem porquê. Então o que eu estou querendo dizer com isso? O meu papel, a minha forma de ajudar a essas mais de 300 famílias que perderam seus entes queridos aí nessa tragédia, nós estamos falando das famílias que perderam familiares, mas nós temos muitas outras famílias que perderam tudo, nenhum familiar, mas que perderam tudo. E que também sofrem, não na mesma proporção das que perderam familiares, mas sofrem muito. Cada um ajuda de um jeito. Você de casa dá mantimento. Meu sobrinho, lá de Mateus Leme, o Rafa, da Agropecuária São José, lá no bairro Vale Verde. Um beijo para o Rafa, para o Fernando. Agropecuária Vale Verde, São José, lá no bairro Vale Verde. Ele juntou lá umas roupas, donativos e tal, e trouxe. Foi muito bem recebido. Me contou isso final de semana lá em Mateus Leme. Rafael me disse, tio, cheguei lá, eu sou padrinho dele, menino que eu gosto, que eu amo. Então ele disse, eu fui muito bem recebido. Então, um leva um donativo, um leva uma água, outro leva uma ajuda espiritual. Só que aí, eu posso ajudar chegando aqui e cobrando. E a partir do momento que eu não puder cobrar, não justifica eu estar aqui. Não podemos, em hipótese alguma, relativizar o que aconteceu. O sofrimento das pessoas que perderam tudo e outras que perderam tudo, mais familiares. Então, já falei ontem, repito hoje, não quero ficar também batendo em cima disso, ficar chato. Os valores oferecidos são um lixo, as condições são piores que o lixo oferecido em valores. E outra coisa, atentem-se, vocês de casa, para uma coisa, para um fator, para um propósito. Vão empurrar ao máximo com a barriga essa questão. Vão empurrar ao máximo. Enrolar,
Aí se é através da justiça, é liminar aqui, recorre ali, vão empurrar ao máximo. A empresa está fazendo e andando para quem morreu, para quem se foi ou para quem ficou e perdeu tudo. Deixa eu chamar um intervalo rápido aqui, mas é rapidinho. Daqui a pouco vamos falar sobre uma outra situação perigosa, de rio acima. Fique por aí, não mude de canal, eu mostro para você na volta do intervalo aqui no Brasil, Gente Minas. Até já! Estamos de volta, a hora oficial do Brasil na tela da Band, 4h15. Tá devagar hoje o tempo, mas isso é bom. Quanto mais tempo tiver aqui para falar, resenhar, melhor. 4h15. O Brasil tem 24 mil barragens, das quais mais de 3 mil foram enquadradas na categoria de alto risco pela Agência Nacional de Águas. Não foi pelo tchãozinho ali medidor, não. Agência Nacional de Águas. O repórter Fábio Panunzio percorreu algumas dessas estruturas que têm problemas críticos e que podem pôr em risco a população do entorno. Você vai acompanhar agora a visita do repórter a uma mina de ouro abandonada em Rio Acima, na Grande BH. Mas ele achou uma pepita de ouro? Não. Muito antes, pelo contrário. Risco para muita gente. Veja. O Brasil tem 3.543 barragens que são classificadas como de alto risco ou de grande potencial de dano. A maior parte se concentra no Nordeste. 45 pertencem a uma categoria superior. São as que despertam preocupação iminente porque têm problemas estruturais, não passam por manutenção adequada ou simplesmente foram abandonadas por seus responsáveis. Elas constituem uma ameaça para a população em seu entorno e para o meio ambiente em 13 unidades da federação. A Bahia é o estado que tem o maior número de barragens em más condições. São 10 no total. 6 ficam em Alagoas, 5 no Rio Grande do Norte, outras 5 em Minas Gerais. O Tocantins tem 4, o Espírito Santo e o Mato Grosso do Sul, 3. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 2. Sergipe, Ceará e Pernambuco têm uma barragem em péssimas condições cada. O estado de São Paulo tem 2 barragens que são consideradas de alto risco e alto potencial de dano. 13 anos atrás, uma pequena cidade do centro de Minas Gerais parecia estar vivendo um conto de fadas. Uma mineradora se instalou em Rio Acima, na Grande Belo Horizonte, trazendo a promessa de muitos empregos, bons salários e prosperidade para todos. Dava um dinheirinho bom. Pagava bem, todos os funcionários, né? Foi demais da conta. Para a cidade foi muito boa. Agora olhe bem para esse monte de sucata. É tudo que restou do sonho acalentado pela Mundo Mineração. Assim como apareceu, ela desapareceu daqui 6 anos depois. Aplicou o calote em muita gente. Deixou uma conta salgada para esta senhora. Dona Dedé fornecia as refeições para os funcionários, cerca de 200 refeições por dia. É verdade que o pessoal da mina, da Mundo, deixou uma conta aqui pendurada com a senhora? Deixou 48 mil. Na época, né, que já tem 5 anos que está fechada, era 56, mas eles me deram 8 mil. Caminhões basculantes, equipamentos eletrônicos, uma central telefônica inteira, tudo saqueado quando a empresa abandonou a lavra. Em 2011, depois de 5 anos de atividades, a mineradora decidiu abandonar tudo, largou tudo para trás. Você pode ver, ele deixou aqui 3 caminhonetes que à época eram novinhas, mas que foram depenadas depois. Equipamentos como esses aqui de transportar minerais, o centro administrativo e aqui as máquinas que faziam o beneficiamento do ouro. A impressão que a gente tem quando visita esse lugar é de que eles saíram daqui corridos da polícia. E ninguém sabe em que condição foi que eles abandonaram o local certo. Aqui, olha isso aqui, olha. Perigo, produtos químicos, acesso restrito a pessoas autorizadas. Quer dizer, ninguém sabe exatamente o que tem aí dentro. Olha, aqui em cima ficava a parte administrativa. Como essa estrutura não está muito segura e o nosso equipamento é muito pesado, eu vou fazer as imagens aqui com o meu próprio telefone celular,
Só para que você veja o que é que foi deixado aqui, olha. Essas caixas provavelmente guardavam o CPD da empresa, guardavam computadores aí dentro. Que também foram abandonados aqui e depois acabaram sendo roubados. Esta cratera é tudo que restou da escavação da mina de ouro. Debaixo do espelho d'água há um túnel inundado de 700 metros de extensão que perseguiu o aluvião até exauri-lo. Quando o veio foi minguando, a empresa minguou junto. Prestava serviço de buscar mercadoria em Belo Horizonte, né? Coleta, fazia coleta e entregava. Aí é só caindo na produção, só caindo. Aí parou. A firma parou. A partir da manhã já não funciona mais. Durante os anos em que explorou essa lavra, a Mundo Mineração removeu milhares de metros cúbicos de material retirados da mina. Ninguém sabe exatamente qual é o volume armazenado, porque essa informação não foi prestada à Agência Nacional de Mineração. Mas a altura do dique dessa barragem aqui já chega a 40 metros. O certo é que, misturado aqui com essa areia, há muitos metais pesados que são altamente lesivos à saúde humana. E se a barragem um dia romper, esse metal pesado vai contaminar as águas da bacia do Rio das Velhas, que abastece 60% da população da região metropolitana de Belo Horizonte. Os rejeitos são contaminados por uma grande quantidade de compostos de arsênio, além de mercúrio, cádmio e chumbo. A falta de manutenção é evidente nesta outra represa que fica ao lado. Ela está aí para armazenar a água da chuva que cai sobre a barragem de rejeitos. Mas ninguém sabe exatamente qual é o estado de conservação da manta plástica, nem dos drenos que há anos não passam por uma única manutenção. O maior risco aqui é um risco de acidente, contaminação química, né? Um risco ambiental, né? Uma vez que, em caso de rompimento, né, esse material altamente contaminado ele é carreado, atingindo o recurso hídrico, né? Uma das preocupações do secretário do município é com a erosão acelerada do solo próximo ao terreno que sustenta as barragens. As vossorocas, esses buracos provocados pela enxurrada, se multiplicam no entorno da barragem. A Prefeitura de Rio Acima preparou até um plano de contingência temendo o pior. Mas não foram instaladas sirenes para alertar a população. Dentro do plano de contingência, a gente tem, com os sitiantes, ajudantes da barragem, a gente tem um controle de telefone, via telefone, avisaria via telefone. A barragem Mina Engenho foi fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração, que constatou que o titular da empresa encerrou as atividades sem implantar um programa de desativação da estrutura. Mas o município reclama que sozinho não tem condição de arcar com os custos da obra de descomissionamento ou com a desconstrução desse lixo ambiental deixado pela mineradora. Até agora, nem o Estado nem a União apareceram para assumir a paternidade desse passivo enjeitado. Nós estamos já notificando, né, o Estado, o Ministério Público, pedindo apoio, né, para que uma solução definitiva seja tomada a respeito de tudo isso aqui. A técnica construtiva empregada é a do alteamento a montante, em que novos patamares da barragem vão sendo construídos com o próprio material armazenado nela e no sentido do seu interior. A existência desses morros de terra, e principalmente daquela valeta, indicam que a mineradora estava prestes a aumentar mais um nível dessa barragem quando decidiu abandonar as atividades. O alteamento a montante é a mesma técnica empregada na construção de Mariana e Brumadinho e que está banida de vários países do mundo porque não garante a segurança nem a estabilidade do terreno. Os geólogos e engenheiros se dividem sobre o que fazer com barragens como a de Rio Acima. Muitos, como o professor Edésio Teixeira de Carvalho, defendem a proibição legal do uso dessa técnica para novos empreendimentos. Mas, segundo ele, a revisão das normas técnicas deve começar antes pelos conselhos de categoria. Essa técnica, eu acho que o próprio CREA da vida, eu acho que os próprios engenheiros que atuam na coisa devem fazer. Esse tipo vai tender a desaparecer. Hoje pela manhã eu bati um papo com o Paulo Leite, foi nosso colega de Band e hoje é meu colega na Rádio 98, ele me falava sobre essa questão do ateamento a montante e o Fábio Panunzio conta na matéria que esse formato, esse tipo de represa
não existe mais, né? Eles não fazem exatamente pelos riscos. Nós estamos mostrando e você de casa está acompanhando. Eles não fazem mais exatamente, as barragens não são feitas mais dessa forma, exatamente pelos riscos que ela oferece, mas aqui ainda é usada essa forma de construção das barragens. E por que aqui ainda é usada? Por causa do custo, do baixo custo, ou de um custo menor, né? Segundo informações que recebemos, né? Não somos especialistas, mas a gente busca informação junto aos que têm a informação, aos que dominam o assunto. E os riscos são enormes. E várias contam exatamente com este formato que aqui está de construção. Então os riscos, para quem mora, se morasse numa cidade, a gente sabe de todas as dificuldades, você constrói a sua vida ali e para você deixar uma cidade, para recomeçar numa outra cidade, as coisas não são tão fáceis, né? Não são práticas, principalmente para quem construiu uma vida, por exemplo, em Congonhas. Ontem nós trouxemos aqui o risco da barragem de Congonhas, que é a maior da América Latina, salvo engano. Então, aí, sabe como é que eu posso dizer para quem mora em Congonhas, deixa a cidade? Não é assim que funciona. Quem construiu a barragem é que precisa se virar para garantir a manutenção de segurança para que as pessoas que moram em Congonhas não sofram com um rompimento futuro. Mas futuro por quê? Vai acontecer? Não sei. Pode acontecer? Pode. Nós estamos vivendo um ano de 2019 e o de Mariana foi em 2015 ou 2016, André? 15, né? 2015. Então nós estamos virando 4 anos de uma tragédia que matou 19 pessoas e que criou um rastro de devastação, de destruição socioambiental incrível. E aí quando nós imaginávamos que não pagaram até hoje também, tá? Fundação Renova, criou, mantida com isenção de impostos, 600 pessoas envolvidas nessa merda aí e não ajuda nada e não faz nada para ninguém e muita gente não recebeu, foi coisa nenhuma. Eu queria trocar coisa por outra coisa, mas não posso, porque senão eu fico falando palavrão demais, eles me dão balão aqui. Então cada palavrão que eu falo, eles tiram uma mixaria do meu salário. Então é o seguinte, lá no Espírito Santo tem 10 anos que aplicaram multas na Vale lá, na Samarco e não pagaram, pô. Então eles não estão nem aí. Então, a questão é, se puder, evito. Se puder, evito. Porque contar com a atenção, o esmero da empresa para criar mecanismos para me trazer segurança, esqueça. Vocês viram aí no início da matéria, que, aliás, uma matéria simplesmente espetacular, feita pelo Fábio Panunzio, nosso colega de São Paulo. Vocês viram no início da matéria ele contando que a empresa veio aqui, acreditando que aqui encontrariam muito ouro, e aí ali eles encontraram até um certo ponto. Quando parou de encontrar, largaram tudo aí e foram embora. Não mataram, mas deixaram a tiazinha lá do bar lá com 48 mil de dívida. Deixaram lá um monte de lixo de carros, retroescavadeiras, estruturas metálicas, está tudo lá. Fora uma barragem de altíssimo risco. Olha aí no Brasil inteiro, as barragens de alto risco. Olha a quantidade, minha gente. 45 no Brasil. E vocês acham que nós estamos aqui brincando, fazendo onda, jogando para a galera, querendo aparecer em cima da tragédia? Vocês querem que eu diga uma coisa a vocês? Nós temos 45 de alto risco, não é? Tá certo? A de Brumadinho não era de alto risco. E olha o que aconteceu. Então, falei no bloco anterior e repito, o nosso papel, o papel que nos cabe aqui da Band, é cobrar, é não deixar morrer jamais. Mais de 300 morreram, mas o assunto aqui não vai morrer. A gente vai continuar cobrando, enquanto eu puder, eu vou cobrar. Enquanto a nossa equipe tiver força, nós vamos cobrar, nós vamos mostrar, nós estaremos aqui diariamente cobrando de quem tem que dar uma satisfação.
eu continuo dizendo o que falei também no bloco anterior. Não dá para relativizar absolutamente nada que tenha relação com o ocorrido. Resumindo, mais de 300 pessoas mortas, um rastro de destruição, a Vale precisa pagar. Se a Vale tira lá 5 bilhões, ficaria pobre? Quanto vocês acham que a Vale faturou desde a sua instalação aqui? Ah, Everton, mas as coisas não são bem assim. Eu sempre escuto isso. Ontem, quando eu postei no meu Twitter que não tinham que soltar executivos, diretores e que a alta cúpula da empresa e seu presidente é que deveriam também se juntar aos que estão presos, eu recebi uma saraivada de críticas no meu Twitter. Ah, mas é muito cômodo dizer isso, né? Porque você não tem filho, tem uma filha, não vai jamais trabalhar numa empresa dessas aí, se Deus quiser. Então, as pessoas relativizam. Não temos que esperar as investigações para punir os culpados. Gente, nós estamos falando de Brasil, ué. Nós estamos falando de Brasil, um país onde políticos se reúnem e os mais graúdos, os políticos com mais musculatura, aqueles que mandam prender e mandam soltar, aqueles que pedem cabeça de jornalista, indicam presidentes, diretores para essas empresas aí. Então vocês vão... Não dá para relativizar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não dá para relativizar. É a justiça oferecer uma mão pesadíssima para cima da empresa, é o governo do estado correndo riscos, mas um risco que existia e que não foi calculado por parte da empresa. O governo tem que entrar no processo também de forma a punir a empresa, sem aliviar. Não dá. Sabe? Um engenheiro a gente não sabe quantos engenheiros já foram soltos, sabe? Mas alguns já foram. Alguns já foram soltos. Então, alguns foram presos porque atestaram a estabilidade da barragem. Ah, detalhe, que eu me esqueci. Vocês viram que nas trocas de e-mails internos, os funcionários sabiam dos riscos? Isso eu estou inventando nada, não. Nós temos aí, não temos, André? Foi uma informação do site G1, né? Nós tivemos acesso a um depoimento de um dos engenheiros preso, onde ele confirma, né? Os e-mails estão, inclusive nós recebemos alguns prints aqui dos e-mails e tal, onde eles confirmam que havia problemas na barragem. E a empresa fez o quê para salvar 300 vidas, cara? Hein? Eu estou falando só não, porque é o grande problema de todo o ocorrido. Mas eu estou falando das pessoas que morreram. Mas várias que estão vivas aí viverão daqui para frente com um drama, um peso psicológico inimaginável. Então, honestamente, aliás, 5 foram soltos, né, André? Os 5 foram soltos. Aí 3 da Vale, 2 da empresa alemã que atestou a estabilidade da barragem, né? Ok. Vocês se lembram quando... Um exemplo meio besta, mas vamos lá. Besta também não, porque muita gente morreu. Vocês se lembram quando aquele jato cortou um avião da Azul? Mentira, da Azul não, a Azul ainda não... Foi um avião da Gol, a Azul não teve problema. Cortou no meio um avião da Gol, esse avião caiu e, sei lá, acho que 2 centenas de pessoas morreram. Vocês se lembram? Aí a turma que gosta de relativizar, né? Não, porque precisamos esperar as investigações. Enquanto as investigações aconteciam, os pilotos norte-americanos foram embora. E agora? Vai lá buscar? Vai lá buscar os pilotos? Os caras, por um erro deles, cometido por eles, derrubaram um avião da Gol, o voo 1907. Quantas pessoas morreram, Lincoln? Verifica para mim, por favor. Eu estou só fazendo uma comparação
para algumas pessoas entenderem a necessidade de ser duro, inclusive evitando a relativização. Quantas pessoas? 154 pessoas morreram na queda daquele avião da Gol. Os pilotos do jato que causaram o acidente estão agora lá nos Estados Unidos comendo um belíssimo sanduíche do McDonald's. E as famílias que perderam seus entes queridos no acidente estão aqui sofrendo. Uma justiça falha, uma justiça inerte, inerte, que funciona só para um lado e não funciona para outro. Políticos que estão preocupados, na verdade, com o que é criado de benefício para eles nessa relação com as empresas. Um governo que relaxa, outros que chegam e pedem flexibilização nas licenças para facilitar a entrada de outras mineradoras para tomar o que nós temos aqui, levando risco à nossa população. E aí vem a turminha passando pano e dizendo que não é bem assim. Como não é, pô? Como não é? Ai, ai, ei, meu pombal. O governo de Minas Gerais mantém a recomendação de que a água sem tratamento do Rio Paraopeba, atingido pelos rejeitos da barragem de Brumadinho, não seja usada para consumo humano, animal ou para fins agrícolas. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a medida foi adotada após a detecção de metais em níveis acima do permitido pela legislação ambiental e de avaliação com base em registros em requisitos de vigilância sanitária. A orientação é válida desde a confluência do Rio Paraopeba com o córrego Ferro Carvão até o município de Pará de Minas. A membrana de contenção da Vale impede que apenas cerca de 50% dos rejeitos avancem pelo Rio Paraopeba. De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, uma análise está sendo feita em 20 pontos do rio, entre Brumadinho até Felixlândia. Até o momento, 11 pontos já foram analisados e mostram que a água está com condição péssima. A pesquisa ainda indica que nos pontos analisados não há vida aquática e não é indicado o uso desta água pela população, assim como o governo já havia afirmado. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Aconteceu aqui em Brumadinho. Pará de Minas está a 70 quilômetros daqui, ô Lincoln? Mais ou menos 70 quilômetros daqui. Pará de Minas correndo risco, porque a água não para, né? Ainda mais que está chovendo. E para chegar em Três Marias, no Rio São Francisco, é 2 palitos. Então, meus caríssimos, quando eu fico aqui e falo, o Tramonte fala lá na Record, o Eduardo Costa fala na Record, o Stanley fala lá no SBT, outros falam por outras televisões aí do Brasil, da Atena fala lá em São Paulo. Não tem ninguém aqui querendo jogar pra galera, não. É porque foi um crime sem precedentes. É grande demais o que aconteceu para que algumas pessoas passem pano e entendam que a cobrança precisa ser comedida. A comedida é o cacete. Comedida é o cacete. Já falei, vou repetir. Enquanto minha diretora não chegar aqui, não mandar eu calar a boca, ou meu diretor mandar, e se mandar também eu achar que não devo calar, eu vou questionar ainda. Com todo o respeito que me cabe, mas não dá, gente. Mas não dá, é para aceitar tudo e falar, não, tá tudo bem, 15 mil para você, 100 mil para você, você perdeu tudo, mas toma 100zinho aqui. Isso é um cala-boca que eles estão tentando, que não resolve nada para ninguém, nem para as famílias que viviam à margem da pobreza. Isso não é nada, nada. Então, o que nos cabe é cobrar, o que nos cabe é informar.
O que nos cabe é mostrar a você a gravidade do crime ocorrido em Mariana, nada foi feito até agora, e do crime, outro grave crime, gravíssimo, ocorrido em Brumadinho. E informar também que outras barragens, nós temos 45 barragens no Brasil de alto risco, que foram destacadas agora na matéria do Fábio Panunzio, e que a de Brumadinho não estava entre as 45. Ou seja, a que não estava entre as 45 se rompeu e matou mais de 300 pessoas. Nós ainda temos 45 com risco de rompimento. Não é fácil não, hein? Não é fácil não, mas nós vamos continuar firme aqui. Você pode ter certeza que nós vamos continuar firmes aqui, cobrando de quem tem que responder e de quem tem que fazer algo. Esperando, né? Esperando que os nossos políticos façam algo por essa gente que está sofrendo do outro lado. Foi protocolado hoje um requerimento com 44 assinaturas para a instalação de uma CPI para investigar as causas do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. De acordo com o Senado, a leitura do requerimento de abertura da CPI ocorrerá na próxima terça-feira. Na sequência, os líderes partidários indicarão os membros do colegiado. A expectativa é que a CPI seja instalada ainda neste mês. Os integrantes da CPI vão poder realizar diligências, convocar ministros, tomar depoimentos, inquirir testemunhas e requisitar informações. Sabe o que me preocupa nessa história? Falei ontem aqui, vou repetir. Rapidamente, eu preciso sair para um break, preciso faturar. E, aliás, está faturando demais, tem muita propaganda, muito tempo de propaganda, porque o programa é bom. Então é o seguinte, sabe qual é o meu medo? Meu medo não, porque vai acontecer. Mas não deixa de ser... aliás, eu tenho muito receio. Muitos políticos usarão a tragédia, vão subir nesse palanque para falar disso, levantando bandeiras, levantando ações, mudando o comportamento, dizendo que estão ao lado do povo. Mas antes das eleições do ano passado, estes mesmos candidatos pregavam que era necessário o afrouxamento, que a burocracia deveria acabar. E aí, só faltam agora criarem, nome dado pelo meu colega Lincoln, a bancada da barragem. Rápido intervalo e a gente já volta. Estava aqui comentando com o Nicolau, que é o meu cinegrafista aqui. Quem já foi, é meu caso, já fui algumas vezes a Ipatinga de trem, já fui umas 5 vezes de trem. Aliás, é uma viagem sensacional. Trem da Vale, né? Mas não é de graça não, viu, gente? Paga para andar. Eu já fui a Ipatinga algumas vezes de trem. E na viagem, indo daqui para lá, tem um trecho que você avista à sua esquerda, quem vai daqui para Ipatinga, ou para o estado do Espírito Santo, você olha para o lado esquerdo, você visualiza uma mineradora, e aí eles vão rasgando a montanha, né, para tirar o minério. É um negócio impressionante, as imagens. Impressionantes. Você vê os carros e as máquinas, as que operam na retirada, né, desse minério, você vê lá embaixo, de forma minúscula, quase que você não enxerga, de tão grande que é a dimensão. Eu não sei se é Usiminas, eu não sei o nome. É indo para Ipatinga, do lado esquerdo, assim, o trem passa lá no alto, você vê até uma imagem bonita de se ver, mas a gente sabe, né, dos riscos que estão ali e tal. Esse rejeito, né, de todo aquele beneficiamento do minério, a gente sabe que há mais barragens e tal e outros problemas, mas é uma imagem muito bonita. E aquilo ali, décadas retirando minério ali e tal, entendeu? Então tem gente que está com dozinha. Quando a gente fala aqui em separar alguns bilhões aí para pagar a indenização, tem gente que fica com dozinha, ai, coitada da empresa, né?
que é 5 bilhões, vão quebrar. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em mais um acidente, desta vez na MG-10 na noite de ontem, em Conceição do Mato Dentro, na região central do estado. De acordo com a Polícia Militar, a colisão aconteceu durante uma ultrapassagem. Chovia no momento do acidente. O motorista de um dos carros e 2 passageiros do outro morreram no local. Entre os feridos está uma criança de 5 anos. As imagens são impressionantes, né? E mostram a pancada, a força do impacto deste acidente na MG-10 que vitimou de forma fatal 3 pessoas e 5 ficaram feridas. Ultrapassagem em local proibido no momento em que a chuva atingia a área. Complicado. Faixa contínua, local proibido de ultrapassagem. O sujeito vai ultrapassar, chovendo. Acontece isso aí que a gente está vendo. 3 pessoas morreram, 5 ficaram feridas. Entre as 5, uma criança de 5 anos. Um caminhão e uma carreta pegaram fogo após um acidente na noite de ontem na BR-135 em Montes Claros, região norte do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro que seguia para Montes Claros perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com uma carreta carregada de arame. No momento da colisão, os veículos pegaram fogo, as chamas foram controladas pelos bombeiros. Os motoristas conseguiram sair dos veículos antes da chegada do socorro e foram atendidos no local. Pelas imagens que estamos mostrando, os 2 motoristas nasceram no dia 6 de fevereiro de 2019. A polícia procura os homens que invadiram a Câmara Municipal de Uruana de Minas, na região noroeste do estado, e explodiram um caixa eletrônico nesta madrugada. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos chegaram fortemente armados ao centro do município e atiraram para o alto diversas vezes para intimidar e amedrontar os moradores. Em seguida, eles entraram na Câmara e explodiram um caixa 24 horas. Após o assalto, os bandidos fugiram em um carro na direção da cidade de Rio Acima. Os militares fizeram barreiras nas saídas da cidade, mas até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A corporação não informou o valor roubado do caixa eletrônico, como é habitual, e não houve vítimas. É engraçado que, aliás, de engraçado não tem nada. Vocês repararam que ontem nós trouxemos aqui uma notícia de uma ocorrência, eu não me lembro, eu acho que foi no norte do estado, também de explosão de caixa eletrônico. E o procedimento foi o mesmo, né? Quando eles entraram na cidade, atiraram para cima, o procedimento idêntico. Atiraram para cima para intimidar quem estava por ali e tal, entraram, estouraram, explodiram os caixas e depois fugiram, também não foram encontrados. E nesse caso a mesma coisa, né? O procedimento foi o mesmo, aliás, vinha acontecendo em profusão. Impressionante o número de caixas explodidos, estourados aqui no nosso estado. Na nossa região aqui, eu entrevistei pouco antes de sair de férias, o doutor Leonardo Pio, nosso delegado regional lá em Divinópolis, sobre a redução no número de ocorrências envolvendo explosões de caixas eletrônicos. E nós tivemos uma redução na casa de 75%. Mas em outras regiões do estado, as ocorrências continuam, né? E num volume assustador. Ou seja, quem está no interior, aquela velha história, em busca de sossego, já não tem tanto sossego assim. Um homem de 35 anos morreu afogado em uma lagoa de Montes Claros. Isso aconteceu no norte de Minas. Segundo testemunhas, ele teria ingerido bebida alcoólica. Isso aconteceu na tarde de ontem. Decidiu nadar, enquanto os amigos dele ficaram observando. Ao ver que ele submergiu, que ele afundou, pediram ajuda, mas o homem não resistiu e morreu. Nessa época de calor,
Carnaval está chegando, as pessoas gostam de procurar represas, as que não vão para a praia, né? Procuram represas, cachoeiras. As cachoeiras, cuidado, chuva na cabeceira, tromba d'água na cabeceira, alagamento, alto volume de água nas cachoeiras, muito risco. Analisar bem a questão da meteorologia. E você que vai a represas, bebida com água não funciona bem. Então evita também. Vamos para o intervalo, hein? Mas não é intervalo, não, mentira. Não tem nada de intervalo, não. Onde é que eu tirei intervalo, hein? Ah, você falou, vamos embora. Mas tá na hora? Tá quase. Eu preciso dar uma aliviada agora no assunto, mas aí ainda tem assunto sério. Mas vamos deixar esse negócio de morte de lado e a questão das mais de 300 mortas, mas a volta às aulas foi cancelada em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Elas foram adiadas só para depois do Carnaval por causa do atraso nos repasses estaduais ao município, o que dificulta o pagamento de salários dos professores. Não deixa de ser uma tragédia também, né? Vanessa Anício. Vitor está animado para voltar às aulas. Este ano ele vai cursar o primeiro ano do ensino fundamental. O que você mais gosta na escola? É estudar e também é brincar, é ir à biblioteca, assistir filme com meus coleguinhas. Você acha legal vir para a escola? Sim, a nossa professora é boazinha, nosso diretor é boazinho. Mas Vitor vai ter que esperar um pouquinho para voltar a estudar. As escolas da rede municipal de ensino normalmente seguem o calendário definido pela Secretaria de Estado de Educação. Porém, em 2019, isso não será possível. As salas estão assim, vazias. As aulas que começariam agora, no início de fevereiro, foram adiadas para depois do Carnaval. Só em Esmeraldas, cerca de 9.000 alunos serão prejudicados pelo atraso no início das aulas. Poliane é mãe do Arthur, que começaria o 5º ano do ensino fundamental agora em fevereiro. A motorista não contava com esse atraso na volta às aulas do filho. Fica os meninos em casa, né, sem ter o que fazer. A gente corre para tentar uma vaga na rede estadual, não consegue. A gente tem que ficar correndo para outros municípios, sendo que moramos aqui, para tentar a vaga e não consegue também. Os pais estão preocupados e querem ter informações sobre o início das aulas, mas as escolas ainda não têm o calendário oficial. Todos os dias, a gente atende aqui em média 50 pais, o telefone a todo momento. Nós sabemos da necessidade do ensino começar o mais rápido possível e isso traz para a gente, eu posso te dizer, tristeza. Segundo a prefeitura da cidade, o adiamento das aulas é consequência do atraso nos repasses estaduais ao município, o que dificulta o pagamento de salários de professores, transporte e merenda. O município não tem dinheiro para começar as aulas. A realidade é essa. Esses repasses eles vêm sendo sistematicamente atrasados desde a gestão estadual passada e, para nossa surpresa, infelizmente também houve a retenção desses repasses agora do novo governo. Só na Grande BH, cerca de 11 cidades adiaram a volta às aulas pelo mesmo motivo. Como é que eu vou exigir que o servidor da educação ou qualquer servidor venha a trabalhar se ele não tiver a condição básica que é o seu salário? Além do adiamento das aulas, outro problema preocupa autoridades e pais de alunos: o transporte escolar gratuito. O município, no último exercício, em 2018, ele gastava R$30 mil por dia de transporte escolar. São 75 rotas, o município é muito grande. O valor por dia, esses 30 mil, arredondando, é o valor que o Estado manda para o município para custear o transporte escolar por mês. Quem mora mais longe depende do escolar público para vir, porque se vem a pé, o aluno chega aqui desgastado já, pela distância, né? Chega aqui cansado e o aprendizado, o rendimento dele custa mais por causa disso, né? Ê, Brasil, que esculacha com a classe dos professores, hein? Vamos embora para São Paulo agora. José Luiz da Atena está com Laura Ferreira, Joel da Atena ao lado de Laura Ferreira, analisando a situação do tempo no Rio. Meteorologia, 6 mortos e muita destruição na capital fluminense. Amanhã às 4 a gente volta
com mais uma edição do Brasil Urgente em Minas. Um abraço, tchau pessoal.